Olá, sinalizantes! Sejam bem-vindos a Libras à Distância. Eu sou Ana Paula e nesse vídeo eu vou falar para vocês o que vocês precisam fazer antes de começar a aprender a língua de sinais. É isso mesmo. Antes de aprender a língua de sinais, você precisa saber algumas coisas. Mas antes de qualquer coisa, garanta que você curtiu, compartilhou e se inscreveu no meu canal. Assim você pode tirar um tempinho depois para visitar alguns vídeos. No nosso canal nós temos literatura surda e nós temos também um glossário de sinais para ajudar você a aumentar o seu vocabulário. Primeira coisa a aprender. Por que Libras? Libras é a sigla de Língua Brasileira de Sinais. É isso mesmo. É a língua de sinais falada pelas pessoas surdas e a comunidade no Brasil. Não, ela não é universal. A língua de sinais ela muda de acordo com o país. E sabe por que é uma língua? Porque ela possui uma gramática completa, completamente diferente do português. É isso mesmo. A língua brasileira de sinais não é português sinalizado. Muito pelo contrário. Mas esse é assunto para um outro vídeo. Por agora, fique comigo que vamos nos adentrar mais a respeito de coisas que precisamos aprender. Além disso, a Libras ela pode mudar de acordo com a região. Por isso, garanta de verificar se o sinal que você aprendeu na internet é o mesmo utilizado na sua localidade. Assim você pode aprimorar mais a sua língua e aumentar o seu vocabulário. Essa língua desenvolveu-se a partir da fundação do Instituto Nacional de Educação de Surdos, no século XIX, quando Dom Pedro II convidou Ernest Beth para vir morar no Brasil e participar então da educação dos surdos brasileiros. Dessa forma, a nossa língua hoje, conhecida como Libras, ela na verdade se derivou da língua francesa de sinais. Olha que interessante! A história é longa, mas fica para um outro momento. Então vem comigo, que tem mais coisa para aprender. Sim, as mãos são uma parte essencial da comunicação em Libras. Mas sem expressão, o sentido fica perdido. Mas não se preocupe se você tem vergonha, timidez, você pode trabalhar para melhorar a sua expressão facial. Ou, por exemplo, observe, se eu digo eu estou com medo. Eu posso balançar a cabeça e expressar medo no meu rosto, ao mesmo tempo que eu faço o sinal de medo. Agora, se eu digo, eu não estou com medo, eu faço o sinal de medo e balanço a cabeça para as laterais, afirmando uma negativa, dizendo que eu não estou com medo. E até posso colocar um pouco de sorriso no rosto para mostrar determinação ou coragem. Não tenho medo. Viu a importância da expressão? Agora, se eu estou apavorado, então eu arregalo os olhos, mostro mais os dentes e eu intensifico a minha expressão para dizer que eu estou apavorado. Então você vai intensificando as expressões faciais para mudar o sentido do seu sinal. Terceiro ponto muito importante é o seu espaço. Certifique-se de fazer os seus sinais dentro de um espaço confortável para você. Imagine um quadro semelhante a esse que eu estou fazendo aqui, ó. Alguns sinais podem até ultrapassar um pouco acima da cabeça ou podem ficar um pouco abaixo, mas normalmente os sinais são realizados dentro desse espaço aqui. É o espaço de conforto que você deve usar. Tente manter os seus sinais aqui dentro. Não faça sinais muito pequenos e nem muito grandes, porque isso pode ser desconfortável para quem está assistindo. O quarto ponto que você deve ficar atento é a sua mão dominante. Isso mesmo, aquela mão que você escreve. Se você é destro e escreve com a mão direita, a sua mão dominante vai ser a direita, assim como eu. Se você é canhoto e escreve com a mão esquerda, a sua mão dominante vai ser a mão esquerda. Bem, quando você for sinalizar, você vai utilizar a mão direita como mão dominante. E a outra mão vai servir como mão de apoio, como por exemplo para o sinal de ajudar. A mão dominante fica por cima e a mão de apoio fica por baixo. Fique atento a isso. Não fique trocando de lado constantemente para evitar confusão. A quinta
outra coisa que você precisa saber é sobre o alfabeto e a soletração. A Libras possui um alfabeto, chamado de alfabeto manual. Ele é muito importante, então trate de conhecer muito bem o alfabeto. Você pode estar assistindo os nossos vídeos que ensinam como configurar a mão da maneira correta. Além disso, a soletração de palavras ela é muito utilizada e ela se chama datilologia. Mas tome cuidado, fazer sinais não é datilologia. A Libras não é o alfabeto soletrado. Isso são coisas diferentes. Existem alguns sinais que são soletrados, mas são poucos. Tome cuidado. Fazer sinais soletrados não significa fazer Libras. Além do mais, é extremamente cansativo quando você assiste alguém que trata de ficar soletrando o tempo todo. Na maioria dos casos, nem é compreensível o que se está soletrando. Então, vamos saber a diferença. A sexta coisa que você precisa saber é que existe uma fórmula para se fazer os sinais. E essa fórmula ela é conhecida como parâmetros. São 5 parâmetros: configuração de mão, orientação da palma da mão, movimento, localização e expressões não manuais, ou seja, as expressões faciais. Cada um desse parâmetro é extremamente importante para compor toda a formação de um sinal. É como que fosse uma fórmula para fazer um sinal da forma correta. O primeiro parâmetro de fazer sinais é a configuração de mão, ou seja, o formato que a minha mão vai ficar. Então, por exemplo, quando eu falo eu, quando eu falo meu, os dois sinais possuem parâmetros semelhantes. A única coisa que muda é a configuração de mão. Esse, estou apontando para mim com o dedo indicador, eu, e aqui está com a mão aberta, meu. A configuração de mão é a diferença. Em segundo lugar, temos a orientação da palma da mão. Quando eu digo eu estou usando o dedo indicador e a palma da mão está para trás. Quando eu digo você, a palma da mão está orientada para frente. Então, eu e você. A orientação da palma da mão foi o quesito importante na formulação desses sinais. Fique atento. Em terceiro lugar, nós temos a localização, ou seja, em que parte do meu corpo o sinal vai ser produzido. Nesse caso, eu tenho esse sinal, tio ou tia, certo? A localização é na testa. Mas se eu fizer aqui, esse é o sinal de rico, ou de alguém que tem bastante dinheiro. Isso mesmo, rico. A localização é no peito, próximo do ombro. Observou? Então fique atento à localização do seu sinal. O próximo ponto é o movimento. Nesse caso eu vou mostrar para vocês o exemplo de gostar e não gostar. Então, eu gosto e eu não gosto. Nesse caso, os dois sinais são feitos no mesmo lugar, a configuração da mão é a mesma, porém o movimento é diferente. A partir do momento que eu faço um movimento giratório, quando eu digo que eu gosto de algo, e quando eu faço um movimento de afastar do meu corpo algo que eu não gosto. Então, eu não gosto, eu afasto do meu corpo. Para fora, esse é o movimento. Por último, são as expressões faciais. Nós já até falamos sobre elas aqui, não é verdade? Como que elas são importantes. Então, eu posso simplesmente fazer o mesmo sinal e apenas utilizar o movimento do meu rosto para mudar completamente o significado. Eu entendi. Eu não entendi. Entendi. Não entendi. Viu? Eu apenas movimentei para cima para confirmar que eu entendi e eu movimentei para as laterais para negar, para dizer que eu não entendi. Porém, o sinal permaneceu o mesmo. Esse é um dos segredos de fazer os 5 parâmetros da forma correta. Então, vem comigo, vamos aprender mais?
O próximo ponto são os seus primeiros sinais. Certifique-se de aprender um pouco daquilo que é realmente essencial. Não se apegue a criar um vocabulário extremamente grande, mas é necessário que você comece com um vocabulário simples e progrida com ele. Aqui no canal você vai poder conferir muitos sinais para garantir o seu vocabulário no início do seu aprendizado. Vamos aprender os sinais essenciais? Qual é o seu nome? O meu nome é Ana Paula. É isso mesmo. É bem simples. Você aponta para a pessoa e pergunta. Utilize a expressão facial para garantir que você está fazendo uma pergunta. Ou se você quiser fazer uma pergunta mais completa, você pode dizer: aponta para a pessoa. Você pode fazer assim também. Na resposta, eu posso dizer meu nome. Ou eu posso dizer meu nome. É, isso mesmo. Existem várias formas de fazer, mas você pode começar a fazer da forma mais simples e assim aprimorar com o tempo. A oitava coisa mais importante é praticar. Tire tempo todos os dias para praticar um pouco, não necessariamente muitos sinais, mas garanta de estar fazendo corretamente aquilo que você já aprendeu. Outra coisa importante é participar de eventos, frequentar locais, associações e instituições. Por isso, garanta de conhecer na sua localidade as empresas que participam nessa interação social e cultural. Fique atento, eu falei surdo, pessoas surdas. Eles não gostam de serem tratados como deficientes auditivos. O correto mesmo é falar surdos. Também não falem surdos mudos. Esse termo não deve ser usado para se referir a eles. É tratado como um termo pejorativo. Combinado? Então, garanta de saber as formas corretas de tratar o surdo, a não ser que ele queira ser tratado dessa forma, como deficiente auditivo. A não ser, você vai tratá-lo como surdo ou surda. Não tem problema nenhum nisso. E por último, algo muito importante para você fazer é pesquisar. Garanta de visitar o nosso canal, visitar as playlists e desenvolver mais os seus sinais. E sempre que eu em algum vídeo comentar algo para você, ou então deixar um card aqui em cima, vá nesse card correlacionado ao tema, para que você possa aprimorar melhor a sua Libras. Poxa, quanta coisa eu falei, não é verdade? Mas eu garanto que você gostou e vai ficar comigo, porque os próximos vídeos prometem. Com certeza você vai aprimorar muito a sua Libras comigo. Um grande abraço e até a próxima!